Pessoal, bom dia. Tô gravando aqui esse outro vídeo, tá? Pela segunda vez. Gravei agora o primeiro, mas aí eu percebi que o som não estava sendo gravado, tá? Então tô gravando tudo de novo. É seguinte, a gente vai ver aqui no Excel. Eu fiquei de mostrar para vocês como construir tabela de frequência no Excel. Então a gente vai fazer isso aqui hoje, tá? E a gente vai utilizar essa questão 3 aqui da nossa lista de atividades, tá? Então a gente vai resolver os três itens, tá? A, B e C. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque além dessa resolução, vou explicar passo a passo na construção e vou também dar algumas dicas, tá, de como você trabalhar com Excel para tornar o teu trabalho mais ágil. A primeira coisa, então, os dados, tá? Vou pegar esse pessoal, vou copiar, vou colar uma outra aba para a gente começar. Vou apagar esses valores aqui. Ok. Primeira coisa, quando for fazer tabela de frequência no Excel, do modelo que eu estou propondo, que vai ser via tabela dinâmica, tá? Você precisa ter seus dados todos, tá, organizados em uma única coluna. Então, você está percebendo que esse pessoal aqui não está organizado em uma única coluna. Então, você vai ter que fazer esse trabalho manual ou alguma outra forma que você conhecer, mas tem que deixar todo mundo organizado aqui em uma coluna. Pode ficar em alfabeto não, né? Em ordem crescente ou não, tá? Tanto faz. O meu tá em ordem crescente porque, enfim, né, eu deixo as coisas organizadas. Eu tenho um toque para essas coisas. Então, deixei aqui organizado, tá? Vou vir para cá. Eu já sei, então, que é nosso N, amplitude total, número de classes, largura de classe, valor máximo e mínimo, tá? Quantidade de elementos. Eu tenho 40. Contagem aqui embaixo, ó. Aqui embaixo o Excel mostra algumas dicas, tá? Alguns valores que você pode programar algumas coisas, tá certo? Botão direito aqui que ele já abre essa janelinha, você escolhe algumas coisas aqui para te mostrar. Então eu tenho 40 elementos aqui, tá ok? A nossa amplitude total, ela vai sair da diferença do valor máximo e do valor mínimo, tá certo? Que vai ser esse máximo aqui, né, ó, menos o mínimo. E você está reparando que não tem nada aqui ainda, né? Então vai dar zero, tá? Vamos colocar seguinte, para a gente identificar o máximo de um conjunto de dados, e aí para essa fórmula eu não preciso estar organizado em uma única coluna, eu posso ter os dados organizados de outra forma. Eu vou digitar aqui a função máximo no Excel, tá? E repare, sempre que for digitar uma função no Excel ou fazer uma conta, você precisa começar com um igual, para ele entender que você vai fazer uma operação matemática aqui, tá? Então eu vou digitar o máximo, tá? Eu tenho que considerar o acento, tá? Se eu não colocar o acento, ele vai me propor outra função. Então tá aqui o máximo, cliquei aqui duas vezes nele, ele vai me abrir aqui para eu colocar os números, tá? Eu não vou sair clicando número por número, tá? E também não vou clicar em um e sair arrastando lá para baixo, não. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou clicar no primeiro, cliquei no primeiro, segurei o Ctrl Shift, e aí você vai nesse conjunto de setas que tem no teu teclado e vou apertar para baixo, tá? Pronto, ele já vai selecionar automaticamente todo mundo. Oi? Sim? Opa, tô descendo aí, tá? Obrigado. Não vou fazer um pause nesse vídeo não, porque é o segundo que eu tô fazendo, tá? Tive que dar uma saída aqui, atender o telefone, mas já voltei rapidinho. Chegaram meus livros, né? Eu sou uma pessoa assim que tem... Sou compulsivo para comprar livro. Mesmo que eu não leia todos, mas eu compro. E... Ok, tá. Máximo e mínimo, perfeito, lembrei. Tá certo? Ó, clica aqui máximo, tá? Aí clico no primeiro, Ctrl Shift, apertou para baixo, ele já seleciona todo mundo. O legal dessa função, dessa fórmula, é porque você não vai correr o risco, por exemplo, dele selecionar alguma coisa que não seja essa base de dados aqui. Ele não vai passar os valores, nem vai deixar de considerar algum, tá? Você vai perceber que se você tiver um contato frequente com o Excel, se você não conhecia ainda esse truque, essa dica, quando você começar a utilizar, você vai achar bem bacana, tá? Então, ok, deu um Enter aqui e já encontrei o valor máximo. Vou repetir a mesma função para o valor mínimo, tá? Considerando o acento também, tá certo? Ó, mínimo, cliquei aqui no primeiro, Ctrl Shift para baixo, seleciona todo mundo, deu um Enter, tá? Tá aqui o 148. Já fez então aqui a nossa fórmula automaticamente, né? Eu já tinha feito antes, tá ok? O número de classes aqui, para essa questão, ele está pedindo 6 classes, tá certo? Então, vou utilizar aqui 6 classes.
tivesse sugerindo esse valor, você poderia fazer aquelas fórmulas que nós vimos em sala de aula, tá? Coloca aqui raiz de n e ele já faz isso automaticamente para ti, tá certo? 6 classes, coloquei aqui o 6. Vou agora fazer a largura de classe, que é quem? Amplitude total dividido pelo número de classe. Dei um enter aqui, já tenho a minha largura de classe, que é igual a 5. Beleza, tenho todo mundo, agora vou iniciar a minha tabela de frequências, tá? Vamos utilizar aqui o nosso recurso de tabela dinâmica, tá? Para eu fazer isso, é importante que, além de eu ter os dados em uma única coluna, eu preciso ter um título para esses dados, tá? Como a nossa questão trata de alturas, então eu coloquei o título desses meus dados aqui como sendo alturas, tá? Clico nele, Ctrl Shift, seleciono todo mundo, da mesma forma. Venho aqui em inserir. Cliquei em inserir esse primeiro aqui, ó, tabela dinâmica, tá? Eu não sei qual é a sua versão do Excel. Então a minha é a 2016, então assim, ela é compatível com a versão 2010, se eu não me engano, o formato é a mesma coisa, só tem algumas firulas a mais, tá? Cliquei em tabela dinâmica, ele vai abrir essa janelinha aqui. Selecionar os dados. Os dados já estão selecionados, fiz isso previamente, tá? Caso não, eu teria que clicar aqui e selecionar agora. Mas como já estão selecionados, mantém. Aqui embaixo, aqui você não precisa mexer, tá? Aqui embaixo eu vou clicar em planilha existente. O que é isso aqui? Ele vai me dar uma nova tabela. Se eu deixar isso aqui nova planilha, ele vai criar uma aba nova aqui. E eu vou ter que ficar mudando entre uma aba e outra. Eu não quero fazer isso, tá? Então eu vou clicar aqui em planilha existente e vou definir um local. Cliquei aqui no local e vou pedir para me dar aqui na G2. Dei um OK e ele vai me dar aqui a tabela dinâmica e um campo de alimentação dessa tabela dinâmica. Como nós selecionamos apenas uma única variável, ele só vai me mostrar essa variável aqui. E essa variável é numérica, tá? A altura é numérica. Então, quando eu clicar aqui, ele já vai fazer uma proposição aqui em valores. Em valores porque ela aceita operações matemáticas, soma, subtração, o que for, tá? Só que essa mesma coluna vai servir para a gente também fazer aqueles intervalos. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa altura aqui, vou clicar e arrastar aqui para linhas. Ele vai ficar com esse formato aqui. Repare o seguinte, essa coluna da direita está me dando uma soma. E tabela de frequências é uma tabela de contagem. Eu não vou somar o pessoal, eu vou contar. Então, como é que eu vou fazer aqui? Fazer logo o primeiro ajuste aqui. Botão direito nessa coluna da direita, tá? Em qualquer canto. Desde que esteja na coluna da direita. E pedir para resumir valores por contagem. Quando eu fizer isso, ó, ele já vai fazer agora a contagem. E aí você vai perceber que a nossa tabela já ficou menor do que o nosso conjunto de dados, tá? E isso aqui, para a gente, é uma tabela de frequência, porque eu estou pegando os valores que estão aqui, estou colocando desse lado e estou colocando a contagem deles. Por exemplo, o 57 se repete aqui 3 vezes. E aqui ele aparece uma vez, mas está dando a frequência de 3. O 58 da mesma forma. Aqui se repete uma vez e dá uma frequência de 3. Tá? Então, nós já fizemos a primeira parte da tabela de frequência, que foi a contagem, né? Que foram as frequências. Agora eu tenho que pegar esse pessoal aqui e organizar naquele modelo de intervalo. Como é que eu vou fazer? Botão direito na coluna da esquerda e pedir para agrupar. Nesse agrupamento, ele vai estar me dando o valor mínimo, o valor máximo e esse por aqui, que está no caso 10, é a nossa largura de classe. Tá? A nossa, no caso, vai ser 5, tá? Então eu venho aqui e coloco 5 e dou um OK. E quando eu fizer isso, olha só, já está todo mundo aqui organizado, tá certo? 6 classes, ó, você pode ver aqui a contagem, ó, 6 classes, tá certo? Como o nosso aqui. A contagem aqui é a nossa frequência e repare, ele está trabalhando com aquele modelo que a gente está vendo em sala de aula. Olha só, com os dois limites inclusive, não é? Ó, 152, aí o próximo é 153, 157, 158. Então a nossa largura de classe aqui está andando na vertical, entre limites de classes subsequentes, tá certo? Se você fizer para dados contínuos, né, dados quebrados que aceita o valor de infração, ele vai te dar aquele valor em que esses dois números aqui serão idênticos, tá? Justamente para que não faça confusão na contagem, tá ok? Muito bem, feito isso daqui, como é que a gente vai proceder agora? A gente vai copiar esse pessoal aqui e a gente vai colar aqui ao lado, tá? Eu vou copiar somente os números, que é somente eles que me interessam, tá? Eu vou mudar o cabeçalho desse pessoal, Ctrl C, Ctrl V, tá? Prontinho. Se por um acaso você fez esse procedimento, mas utilizou aqui, somando todo mundo, selecionando todo mundo, copiando e colando,
é provável que quando você fizer a colagem, ele guarde a mesma formatação da tabela de frequência, da tabela dinâmica. E aí você fique com aquele quadrinho aqui na direita ainda. Por que eu estou fazendo isso daqui? Eu estou fazendo isso porque a tabela dinâmica não vai aceitar fazer operações matemáticas, percentual e essa soma não. Ela aceita? Ela aceita, desde que você faça isso via programação, tá? Via campo calculado, que não é o nosso objetivo para agora, tá? Vamos fazer de uma forma mais simples, tá? Então eu copio e colo de um lado. Se por um acaso ele guardou a mesma formatação, você vai clicar aqui, ó, nessa caixinha de opções de colagem, vai pedir para ele colar somente valores. E aí ele vai tirar a configuração da tabela dinâmica, tá? Vai excluir a configuração da tabela dinâmica. Então você vai poder fazer agora as operações matemáticas. Como a tabela dinâmica não é mais necessária para a gente, vamos excluir esse pessoal todo aqui. Ok. Vamos renomear, tá? Vou colocar aqui classes, o nosso F'(R), que é frequência absoluta relativa, frequência acumulada relativa, F'(R), relativo da acumulada e o nosso ponto médio, ok? Vamos organizar esse pessoal aqui, vai ser um negocinho bonito, né? Deixa o mundo centralizado, pega esse pessoal aqui, dá um negrito nele, muda a cor, tá? Dá um negrito, pronto. Eu vou pedir para ele manter a mesma configuração aqui embaixo, tá? E aqui embaixo, a primeira coisa que a gente vai fazer é a nossa soma, para a gente verificar o total de elementos, tá? Viu aqui, ó, nessa funçãozinha aqui, somatório. Quando eu clico no somatório, ele já vai me sugerir coisas que eu quero somar. Se por um acaso eu não quiser somar todo mundo, eu quero somar somente alguns valores, seguro o Ctrl, tá? Quer dizer, clico no primeiro valor, né, que eu quero somar, seguro o Ctrl e vou clicando nos outros, ó. Posso clicar, gente, daqui, de qualquer canto, ele vai me dar um somatório desse pessoal tudo que eu selecionei. Que não é o nosso caso. A gente não precisa disso. Foi só uma dica, tá? Vou clicar aqui no somatório de novo, ele vai sugerir esse pessoal todo aqui. Dou um Enter. Beleza, 40 elementos aqui. Próximo passo, frequência relativa, tá? A gente já sabe que frequência relativa, a nossa frequência absoluta relativa, ela é um percentual, tá, de cada classe. Qual a participação de cada classe no todo, tá? Para fazer isso, eu vou pegar cada frequência dessa daqui e vou dividir pelo total de elementos, no caso 40. Como é que eu procedo? Dou um igual, tá? Clico aqui no primeiro e vou dividir pelo total, 40. Essa aqui é a lógica, e você sabe que se você tem uma intimidade mínima com Excel, você já deve ter ouvido falar ou deve ter visto alguém fazer esse negocinho aqui, não é? Quer dizer, arrastar. Arrastar porque a ideia quando ele arrasta é que você replica a fórmula de uma célula e replica essa fórmula para todas as outras células, para você não ter que ficar sempre digitando a mesma fórmula. Então, ele automatiza isso. Só que você percebeu que está dando um erro aqui, que esse erro aqui é um erro de divisão por zero. A nossa primeira fórmula, se eu clicar aqui nessa barrinha de fórmula, ele vai dizer quem é que eu estou selecionando. Tá ok, né? A primeira fórmula está correta. Quando eu dou um Enter, ou quando eu venho aqui para baixo, tá? Para essa próxima fórmula, eu reparei o seguinte. O valor aqui de cima, o azulzinho está correto, mas o vermelho está errado. Quer dizer, o vermelho é para ser quem? O 40, mas ele desceu. O terceiro desceu mais ainda. Tá? Isso acontece porque eu arrastei a célula. E eu também não vou, para consertar isso, eu não vou digitar um monte de 40 aqui para poder pegar uma divisão por 40. O que eu vou fazer é travar esse cara bem aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou dar um igual, né? Vou digitar a fórmula novamente, tá? Quando eu dividir aqui e clicar aqui nele, o que eu vou fazer? Eu vou apertar um F4 no meu teclado. Quando eu apertar F4 no meu teclado, você vai reparar que apareceram dois cifrões aqui do lado do H. Isso aqui significa o seguinte. Essa célula está travada para movimentos na horizontal e movimentos na vertical, tá? Então ele não vai andar. Para qualquer canto que eu movimentar aqui essa minha fórmula agora, esse meu cursor aqui, e arrastar, ele nunca vai sair, esse H9 aqui, ele nunca vai sair do 40. Essa célula está travada. Então vou dar um Enter aqui. Dei um Enter e cliquei duplo aqui, ó. O cursor fica diferente, aqui na pontinha tem um botãozinho aqui. Clicou aqui duplo, ele já fez automaticamente, ó, a minha frequência relativa de todo mundo. E aí a gente vai fazer aquele caso que a gente discute em sala de aula. De vez em quando o nosso somatório da frequência absoluta relativa não soma 1. O Excel não vai te dar esse problema. Ele vai automaticamente somar 1 sempre, tá? Porque ele considera todas as casas decimais do teu número, tá? Esse pessoal aqui, vamos deixar ele em cara de percentual. Selecionei todo mundo, cliquei aqui já nessa função, ó, de porcentagem, tá?
ele já me deu aqui todo mundo percentual. Vou aumentar aqui a casa decimal para 1, tá? E prontinho. Tenho a minha para 2, né? Para 2 fica mais bonitinho. Pronto. Tenho aqui a minha frequência relativa, tá? Agora a frequência acumulada. Frequência acumulada a gente sabe que é aquela frequência que considera a frequência das classes anteriores, tá? A primeira, como não tem ninguém para trás, vai ser a própria frequência absoluta, vai ser idêntica. Então a gente só coloca igual, né? A formulazinha igual a ela aqui. Para fazer a próxima, eu vou fazer o seguinte: eu vou clicar na frequência absoluta da classe, vou somar com a frequência acumulada anterior. Eu vou dar um Enter. Quando eu fizer isso aqui, eu já posso automatizar o processo de contagem da forma do Excel. Por quê? Porque ele vai estar sempre considerando, ó, essa soma da diagonal. E essa soma da diagonal, para esse caso, por exemplo, esse valor 28, ele representa a soma desse pessoal aqui todo. Ó. 3 mais 5 mais 7 mais 3 vai dar igual a 28. Como o próximo vai ser o 9, eu não vou somar todo mundo aqui. Eu vou somar na diagonal, porque assim, dessa forma, eu consigo tornar essa função automática no Excel, né? Eu posso arrastar. Facilita para mim esse processo aqui. É mais interessante você fazer a soma na diagonal para a frequência acumulada, tá? Para eu fazer a frequência acumulada relativa, eu vou fazer o seguinte: selecionar todo mundo e puxar para a direita. Por que eu puxei para a direita? Eu puxei para a direita porque, como as células não estão travadas aqui, quando eu vim para cá, ele mudou a posição. Tá vendo? Ó? No 3 eu estou pegando aqui essa célula, H3. Quando eu arrastei, eu puxei agora para I3. Se eu arrastar de novo, eu vou para J3. Só que eu não vou fazer isso porque não precisa, tá? Quando eu fiz isso para todo mundo, ele replicou a mesma fórmula. Ó, ele está fazendo a mesma coisa que eu fiz para montar a frequência acumulada. Só que ele andou uma casa para a direita. Como esse pessoal agora está pegando a frequência relativa, eu estou já automaticamente fazendo a acumulada da relativa, da mesma forma que eu fiz a minha acumulada, tá? Então eu arrastei para a direita e já montei a minha tabela, a minha frequência acumulada relativa aqui. Para eu fazer o ponto médio, eu não tem truques, tá? Eu preciso fazer isso aqui na mão mesmo, então digitar. Então vou fazer um igual, eu vou abrir um parêntese aqui, tá? Para ser organizado. 148 mais 152 e vou dividir esse pessoal por 2, tá? Aí a nossa formulazinha de cálculo do ponto médio. Calculei, dei um Enter, encontrei o meu primeiro valor, que é 150. Eu não vou poder arrastar, não posso arrastar porque eu coloquei valores aqui. Ele não vai entender, o Excel não vai entender que se eu arrastar ele vai mudar os valores. Isso não vai acontecer, tá? Então se eu arrastar isso aqui, ele vai ficar me repetindo porque, enfim, a fórmula vai ser sempre a mesma. Como é que eu vou fazer? Eu vou aqui na segunda, dou um igual, clico na primeira e vou somar com a largura de classe. E aí você pode já clicar diretamente a largura aqui, que no caso é 5. Deu um Enter, puxou, ele já arrastou todo mundo, ok, já fez a soma. Se você não quiser fazer assim e estiver fazendo testes em relação à melhor organização dos teus dados, por exemplo, você pode pedir para ele te dar aqui nessa soma, clicar aqui no Hzinho, tá? Que também é a largura de classe. Só lembre de você travar no F4 o Hzinho, tá? Travou aqui, ó, cifrão tá aqui do lado, deu um Enter, arrastou todo mundo, tá? Porque aí se você vier aqui e você verificar, minha largura agora eu quero 7 classes, ele automaticamente já faz o ajuste do teu ponto médio da tua largura de classe aqui, tá? Aqui no caso são 6 classes, né? Vamos voltar. Ok. Beleza? Construímos então a nossa tabela de frequência aqui direitinho. Próximo passo agora, histograma. Do que é que eu preciso? Frequência absoluta e ponto médio. Eu posso utilizar também a frequência relativa, tá? O gráfico não vai mudar. O comportamento das barras vai ser o mesmo. Só vai modificar a escala. Uma escala é absoluta e a outra é percentual, ok? Selecionei o pessoal, inseri, venho aqui em gráfico, peço uma tabela, um gráfico de colunas mesmo, comum. Você já está percebendo que está uma coisa esquisita, né? Quer dizer, ele está me dando aqui 2 colunas, com uma de frequência, que é a que nos interessa, e uma de ponto médio, que não nos interessa. Ponto médio para a gente deve ficar aqui embaixo, tá? Então já vou clicar nessa laranjinha e vou excluir, não nos interessa.
Muito bem, já está mais ou menos com cara de histograma. Próximo passo é o quê? Vamos grudar esse pessoal, deixar aqui as barrinhas umas juntas das outras. Como é que eu faço isso? Na minha versão tem aqui o layout. E na versão 2010, se não me engano, também tem esse layout. Talvez no 2007, não lembro, tá? Clicou em layout, ele já está me dando aqui, ó, um histograma, um layout, todo mundo aqui grudado. Cliquei nele, já está todo mundo aqui juntinho do outro. Vou clicar em qualquer uma dessas barras aqui, vou vir aqui em formatar, vou pedir para esse contorno de forma, que vai ser, ele vai me dar um diferencial nessas linhas aqui, para deixar um negócio bonitinho, né, organizado. Próximo passo, vamos pegar esse ponto médio e colocar ele aqui embaixo. Como é que a gente faz? Qualquer canto do gráfico, clicou, botão direito, seleciona dados. Ele te dá essa telinha aqui. Do lado esquerdo aqui, ele vai estar dando o pessoal que vai estar ocupando o eixo Y, tá? No caso, serão as nossas frequências. Aqui é o pessoal que vai estar ocupando o eixo X, tá? Que vai ser aqui, então, o nosso ponto médio, que é onde estão 1, 2, 3, 4, 5, 6. O pessoal aqui, a gente vai tirar o pessoal daqui. Como é que a gente faz, ó? Bem simples. Clicou aqui em editar, abriu a janelinha, tá? Seleciona esse pessoal. Ok, acabou. Só isso. Tá aqui o nosso ponto médio, nossa frequência. Vamos tirar esse Fzinho daqui porque não tem utilidade. Vamos tirar o título, a gente pode colocar aqui, tá? Ó, a gente pode escrever alguma coisa. Opa, dá um clique duplo aqui. Altura média. Já que aqui embaixo tem pontos médios, altura média. Vamos colocar a nossa escala que está em centímetros, tá? E aqui nossa frequência simples ou absoluta, ok? Eis aqui o nosso histograma bonitinho, tudo ok, tá? Lembrando, né? Aqui no histograma a gente já consegue ter uma percepção de comportamento, tá? Onde é que os dados estão se deslocando, né? Os dados têm uma média maior aqui, em torno de 1,65 m, tá? Há poucas pessoas abaixo desse valor dessa média, há alguns valores superiores, tá? Então a gente consegue ter uma ideia mais ou menos do comportamento do histograma, né? De como os nossos dados estão distribuídos, tá certo? A gente já consegue ter uma ideia disso daqui, tá? Vamos fazer agora a nossa ogiva, que é um gráfico de linha que considera a frequência acumulada ou frequência acumulada relativa e o nosso ponto médio, tá? O ponto médio é uma sugestão, lógico. Você pode trabalhar também com intervalo de classe, você pode trabalhar com a chamada fronteira de classe, que seria valores entre 152 e 153, 152.5, por exemplo. E no caso, eles estariam nessa junção aqui, tá? Ó, esse pontinho. Enfim, são formas que você tem de organizar. Depende do que você está querendo retratar. Se a gente está querendo pensar em altura média, ponto médio para a gente seria o mais adequado, tá ok? Para eu fazer a minha ogiva, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui, vou copiar, dar um Ctrl C, vou clicar aqui em outro canto, dar um Ctrl V, porque se eu só dar um Ctrl C, Ctrl V aqui em cima, ele vai colar o dado um por cima do outro. Não é o que a gente quer fazer. Então, Ctrl C, cliquei em outro canto e mandei colar. Muito bem, então agora 2 histogramas. O que eu vou fazer com esse segundo é transformar numa ogiva. Cliquei aqui no gráfico, ele está me dizendo aqui que colunas estão sendo utilizadas. Aqui a frequência simples, não é? Absoluta, então eu venho para acumulada. Coloquei aqui acumulada. Muito bem, já tenho uma parte da minha ogiva. Próximo passo é o quê? Trocar esse tipo de gráfico, que para a gente não funciona. Eu não quero um gráfico de colunas, eu quero um gráfico de linha. Venho aqui em Design, alterar tipo de gráfico, procuro um gráfico de linha. Achei esse primeiro aqui, dá um OK e prontinho, já está organizado. Quer fazer uma figura nele? Já tem um espadrilho aqui que você pode dar um charmezinho, deixa azul, deixa colorido, preto, né? Essa cor de preto também. Tá, ó, pronto, deixa ele aqui. Já temos aqui então a minha ogiva, desculpa, tá? Aqui não é mais frequência simples, né? Vamos modificar esse carinha aqui, vamos colocar uma frequência acumulada, tá? Prontinho, tá? Se você quiser tornar essa linha um pouquinho mais suave, tirar esse modelo de 3D aqui, 32 bits, tá? Você vai clicar aqui, formatar, clica na linha, formatar com o botão direito, tá? Botão direito, formatar série de dados. Bem aqui, nessa opção da caixinha, que é a parte de formatação, lá no final, linha suavizada. Prontinho, olha só, agora ela está bem curva, bem legal. Você pode também ainda, se for querer tornar isso mais clean, tira as linhas de grade de trás, porque ele fica assim, esse branco aqui, fica um negócio mais organizado, né? Então você tem o teu histograma, você tem também a sua ogiva aqui,
tá? Seus dois gráficos. E nos falta agora fazer a conta média, moda, mediana, as medidas de tendência central. Para a gente fazer isso aqui, nós vamos sempre trabalhar com a base original de dados, nunca com a tabela de frequência, tá? Aqui no Excel, sempre com a base original. Como é que você vai fazer? Você vai vir aqui em dados, você vai reparar que aqui no seu provavelmente vai estar vazio, não vai ter nada aqui em análise de dados. Isso aqui é um suplemento do Excel que você tem que inserir. Como é que você faz isso? Clique no botão direito, qualquer ponto aqui, vem aqui personalizar, aliás, personalizar a faixa de opções, tá? Ele vai te abrir essa janela. Você vem aqui suplementos, clica em suplementos, ele vai ter aqui embaixo, ó, gerenciar suplementos do Excel, bora lá. Aí ele vai te dar essas opções, tá? Você vai trabalhar com ferramentas de análise. Clicou, o seu vai estar marcado, você marca, tá ok, vai aparecer isso aqui para você, tá? Muito bem, apareceu isso aqui, vamos clicar nele. Clique aqui em análise de dados, ele vai te dar algumas opções muito utilizadas em estatística, tá? Regressão, amostragem, percentil, histograma, média móvel, os testes T para comparação de independência de médias, teste Z para amostragem, a nova correlação, uma porrada de coisa. Para a gente, o que nos interessa aqui, estatística descritiva. Clicou nele, deu um OK, vai te abrir essa janela aqui. Intervalo de entrada são os dados que você vai apontar. Então você vai selecionar somente valores, sem título, tá? Somente valores. Daquele formatozinho, Ctrl Shift para baixo, já pega todo mundo, ok? Selecionei os valores que eu quero trabalhar, vou vir aqui, intervalo de saída, é aquela ideia, né? Eu quero que ele me mostre os dados aqui mesmo nessa tabela. Então eu vou clicar aqui e vou pedir que esses dados apareçam aqui. Bem aqui. Pronto, D13, tá? E vou pedir resumo estatístico. E dou um OK. Quando der um OK, você já vai sentir um pouquinho de raiva, tá? Porque você está vendo que o Excel te dá algumas variáveis que nós estamos trabalhando e a gente está fazendo um processo manual que dá um pouquinho de trabalho, né? Mas não se preocupe, tá? Na nossa segunda etapa a gente vai fazer isso de uma forma no Excel bem mais prática. Só vai nos interessar analisar os resultados e não mais estar aquele trabalho de calcular aquele negócio todo na mão, ok? Muito bem. Então vamos marcar aqui, vamos destacar o que a gente já conhece. Média. Média a gente já conhece. Então vou clicar aqui, vou pintar de uma corzinha, aqui uma laranjinha, tá? Pronto. Eu acho que isso aqui é laranja, né? Vou clicar aqui no pincel. Para quem não conhece, o pincel é uma ferramenta de formatação. Ele vai copiar essa formatação aqui e vai replicar para uma outra célula. Tá vendo? Só cliquei, ele já pegou a mesma formatação anterior. Como tem mais coisas que eu quero marcar, né? Demonstrar que a gente já conhece, eu vou dar um clique duplo, tá? No pincel, porque aí eu posso fazer isso para mais pontinhos desse. Nós conhecemos média, conhecemos mediana e conhecemos a moda, que o Excel chama de model, mas é moda, tá? Para a gente vai ser a moda. Cliquei aqui, já peguei a marcação, né, da anterior aqui, já destaquei. Nosso valor mínimo, valor máximo, que é o nosso valor, que é a nossa base. O intervalo para a gente vai ser a amplitude total, que no caso vai ser 30, tá? A soma dos valores e a contagem, que são as frequências. O que a gente não conhece ainda é esse pessoal que está aqui em branco, mas nós iremos conhecer nas próximas aulas, tá? Vamos falar de desvio padrão, que diz respeito à variância amostral, desvio padrão, coeficiente de variação, que também não está aqui, tá certo? Mas o Excel pode dar essa informação também. Vamos falar sobre curtose, que diz respeito ao comportamento do histograma, o achatamento, para falar a verdade, tá? Esse histograma. Medida de assimetria, que diz respeito a esse comportamento aqui, ele está mais para a direita, mais para a esquerda, tá? Então tem esse comportamento aqui. E o erro padrão, que diz respeito a gente, a parte de amostragem, tá? Então o Excel te dá isso daqui tudo. Nós temos a nossa média, a mediana e a nossa moda. Então a gente está vendo aqui que a média está sendo o nosso valor mais baixo, a mediana nosso valor central e a moda seria um valor aqui que mais está se repetindo, que seria, no caso, esse 165, tá? Como existem alguns valores aqui para baixo significativos, né? Alguma quantidade significativa, que são valores menores, ele acaba puxando a média para baixo, tá? Aquela análise que a gente já fez um pouco em sala de aula, que a gente vai continuar fazendo, tá ok? Pois, pessoal, esse aqui, olha só, tá descarregando no computador, deu certinho, tá? Esse aqui é o nosso vídeo para demonstrar como é que a gente faz uma tabela de frequência aqui no Excel, tá? Vocês perceberam que dá um pouquinho de trabalho, mas é bem simples, tá?
E você pode, inclusive, tornar isso uma macro. Uma macro é você fazer tipo uma gravação de passos, né? Nós fizemos o que? Organizamos os dados, fizemos números, essa conta toda aqui. Então, a gente pode criar macro e automatizar isso com botões. Quando eu clicar no botão, ele automaticamente já faz esse cálculo inteiro, essa organização inteira, tá? Isso é uma coisa que a gente pode ver um pouco mais para frente. Posso gravar um outro vídeo falando sobre isso daqui também, tá? Mas pra gente isso aqui já funciona. Então mostramos o histograma, a ogiva, como fazer a tabela de frequência e como encontrar esses dados aqui descritivos, tá? Existe uma outra forma, você pode fazer também o igual média. Seleciona todo mundo, dá um enter, né? Você pode fazer assim se você quiser, mas né, dá mais trabalho, tá? Então aqui você faz a análise descritiva, seleciona quem você quer verificar e prontinho, já funcionou o negócio. Beleza? Repliquem, tá? Isso, tentem fazer por conta própria de vocês, peguem outras atividades e façam isso aqui para você criar intimidade com Excel. Isso aqui vai abrir a tua mente não só para o que nós fizemos, mas para outras coisas também. Tá ok? A gente se vê aí então em sala de aula. Até mais, estudem, pratiquem, leiam aqueles textos que eu mandei. Até mais.